A gente possa meditar na palavra? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais esse momento, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é Deus bondoso, misericordioso, o Senhor é Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento que nós estaremos meditando na Tua palavra, que o Senhor possa realmente falar aos nossos corações, assim como o Senhor falou comigo, Pai, que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, transformados por aquilo que o Senhor quer nos ensinar. É isso que eu peço, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Tá bom. Espera aí. Bom, o tema da mensagem de hoje é... O tema da mensagem de hoje é: Jesus te chama para o anonimato. Jesus, ele te chama para o anonimato. E enquanto eu estava pensando ontem, na realidade já faz alguns dias que eu estava pensando no que eu poderia trazer, né? O que Deus gostaria de falar. E é engraçado aí que o Guilherme colocou essa foto minha ali. E o tema é: Jesus te chama para o anonimato. E coloca meu nome ali e a minha cara, né? Bem... nada anonimato, mas contradiz tudo aquilo que eu vou dizer. Mas vamos lá, gente. Esquece a foto. Jesus te chama para o anonimato. Enquanto eu estava pensando durante esses dias sobre isso, sobre o que eu poderia trazer de mensagem, o que Deus gostaria que eu pudesse falar, eu fui pensando, lendo alguns textos da Bíblia, e aí eu cheguei num texto que na realidade pelo menos eu não tenho costume de ler esse texto, e eu acredito que vários aqui também devem passar meio que por cima e não dão a devida atenção, porque tem um texto primeiro que vem, que nos chama mais atenção, que é uma história também que é bastante conhecida. O texto que eu vou falar é sobre a história que eu quero contar, que eu quero falar nessa noite, é sobre a segunda multiplicação de pães. Geralmente nós ouvimos bastante sobre a primeira multiplicação de pães, não é verdade? Quantos pães foram multiplicados? 5 pães e 2 peixes. Geralmente é essa história, onde a gente vê a história onde Jesus, ele pergunta para os seus discípulos, né, o que a gente vai dar para essas pessoas. Eles falam: a gente não tem dinheiro e não sei o quê, mas o que vocês têm? Tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes, é o que nós temos. Jesus, ele pega aquilo, dá graças, ora, e depois começa a repartir, e no final sobra 12 cestos cheios. E a gente sempre geralmente, né, nós paramos aí nessa história, e às vezes a gente até esquece que realmente teve uma segunda multiplicação de pães e peixes, e que é muito parecida com essa. Mudam algumas coisas. Então, por exemplo, na primeira multiplicação de pães e peixes eram 5.000 homens mais ou menos que estavam lá. Na segunda multiplicação de peixes foram 4.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Ali tinham na primeira multiplicação de pães tinham 5 pães e 2 peixes. Na segunda multiplicação de pães tinham 7 peixes e alguns peixinhos, 7 pães e alguns peixinhos. Então nós não sabemos a quantidade de peixes, mas tinham 7 pães, que é mais do que os 5 da primeira. E no final, quando Jesus também faz a mesma coisa, os discípulos perguntam a mesma coisa: e agora, o que a gente vai fazer? A gente não tem dinheiro. E aí Jesus faz a mesma coisa: o que vocês têm aí? E aí os discípulos vão: a gente tem aqui 7 pães e alguns peixes. E aí Jesus faz a mesma coisa, ora, dá graças, reparte, e eles começam a dividir entre o povo, e sobram ali 7 cestos cheios. Nas 2 multiplicações, tanto na primeira quanto na segunda, todas aquelas pessoas saíram de lá satisfeitos, comeram. Na primeira sobrou 12, na segunda sobrou 7. Então, tem várias semelhanças na história. Depois vocês podem pegar e ler essas histórias da primeira multiplicação de pães e da segunda. Tem várias semelhanças, mas também tem essas partes que são um pouco diferentes de uma para outra. E uma das coisas, na realidade, que eu reparei foi quando os discípulos, nessa segunda multiplicação de pães, Jesus ele fala assim: o que nós vamos entregar para essas pessoas, para eles comerem? Porque senão eles vão morrer de fome. E aí os discípulos falam o quê? Mas a gente não tem dinheiro. Para alimentar tudo isso teria que ter 200 denários.
E aí eu comecei a pensar comigo, caramba, isso aconteceu na primeira multiplicação. Eles já sabiam, na primeira multiplicação tudo bem você duvidar, tudo bem você achar que não vai conseguir. Mas na segunda vez, a história acontecendo da mesma forma e você ter a mesma atitude, eu falei, mas que estranho, por que eles tiveram essa mesma atitude? E aí eu comecei a pensar na nossa vida, que geralmente nós também fazemos a mesma coisa. Deus ele faz, Deus ele age na nossa vida na segunda-feira, e aí na sexta-feira a gente fala, e agora, o que vai acontecer? E agora, meu Deus, mas Deus acabou de fazer alguma coisa para você e você está questionando de novo a mesma coisa? E aí eu fiquei pensando naquilo, mas não é sobre isso que eu quero pregar, não é sobre isso que eu quero falar. Eu só achei muito curioso a atitude dos discípulos. Diante da mesma situação, muito parecida, eles duvidarem e não crerem, e não terem a resposta, e não saberem o que fazerem da mesma forma. Mas, uma das coisas que mais me chamou a atenção está ali nos dois primeiros versículos, versículo 29 e 30 do capítulo 15 de Mateus. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Lá em Mateus, capítulo 15, versículo 29. Uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui, e o André, quando ele estava ministrando aqui a última música, ele falou algo interessante, e eu até então não tinha certeza se realmente era isso que Deus queria que eu pudesse ministrar hoje, nessa noite. Eu vim para cá, eu até comentei com a Mari no carro, falei assim, eu nem sei o que eu vou pregar na realidade, porque eu não tinha certeza naquilo, mas aí o André começou a ministrar na última música, e eu entendi de Deus, e a pastora também falando aqui um pouco, uma parte do que ela falou, eu entendi que é exatamente isso que Deus quer falar conosco, que é o tema da mensagem, que é Jesus, ele nos chama para um anonimato. E isso é algo que pode até ser estranho para nós. Por que Jesus nos chama para o anonimato? Por que Ele não quer que nós sejamos colocados no holofote, estado à frente? Por quê? E a gente vai entender algumas coisas nisso. Versículo 29 de Mateus 15 diz assim: Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e sentou-se. Grandes multidões dirigiam-se a ele, levando-lhe aleijados, cegos, mancos, mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que Jesus curou muitas outras pessoas do que aquelas que foram registradas as histórias e os seus nomes. Então nós temos na Bíblia aí várias histórias onde pessoas foram curadas, onde pessoas foram transformadas, onde aconteceram várias coisas. Então em casa eu estava pensando sobre essas histórias, a gente lembra, por exemplo, de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado, Jesus ressuscitou Lázaro, tem lá a história dele e o nome de Lázaro, está aí para toda a história, todo mundo sabe a história de Lázaro. Tem também, nós podemos ver a história de Naamã. Naamã, ele foi curado da lepra. Naamã era um do exército lá do povo inimigo, aonde eles foram e ele pegou essa lepra, ele ficou com lepra, e ali Deus ele vai e cura a história, e a gente conhece todas as vezes, onde ele tem que mergulhar 7 vezes no rio, para poder curar, e toda aquela situação, e Deus realiza o milagre ali. Então, dentre dessas várias histórias, nós temos onde a gente temos, como a pastora acabou de falar, o cego Bartimeu, tem lá a história, o nome dele, que ele era filho de Timeu, então dá o nome e o sobrenome do cara, onde ele foi curado da sua cegueira. Então tem vários personagens, onde nós sabemos os nomes, e as histórias, e tudo aquilo que acontecia naquelas pessoas. Mas também tem várias histórias, onde nós não sabemos os nomes dessas pessoas. Nós não sabemos quem são, nós não sabemos nada. Nós só sabemos a história, aconteceu alguma coisa. Por exemplo, a mulher samaritana. Ninguém sabe o nome dela, mas nós sabemos que Jesus teve uma conversa com essa mulher, onde essa mulher ela se encontrou com Jesus e ali transformou a vida dela, e ela saiu pregando para todos os lugares, na cidade onde ela estava, e toda aquela situação. Uma mulher samaritana, não temos o nome. Temos, por exemplo, a filha de Jairo. Quem recebeu o milagre não foi Jairo, foi a filha do Jairo. Qual é o nome da filha dele? Não sabemos. Jesus foi lá e ressuscitou essa mulher. Temos a mulher do fluxo de sangue. Qual é o nome dessa mulher? Não sei. Como ela era?
Não sei. Mas, mesmo assim, nós sabemos a história dela, nós sabemos que ela, através de um ato de fé, foi e tocou na orla dos mantos de Jesus, e ali ela foi curada. Então, e aí eu pensando sobre isso, eu comecei a pensar que é algo que é diferente no que acontecia, eu acredito, lá naquele tempo, lá da Bíblia, para o que acontece hoje em dia. Acho que existe, e uma vez eu li sobre isso, que existe no nosso meio, no nosso mundo, uma síndrome de protagonista. Nós achamos que nós somos os protagonistas da nossa história. Nós achamos que nós somos aqueles aonde o foco central sou eu. Então tudo acontece porque eu estou ali, tudo acontece através de mim, tudo acontece porque eu, porque eu sou o protagonista da minha vida. Eu sou o protagonista da minha vida. E o André, ele ministrando ali no final, ele falou da música, e aí ele fala assim para que Deus pudesse nos mostrar quem nós somos de verdade. E quem nós somos de verdade? Nós não somos os protagonistas da nossa vida. Sabe quem é o protagonista da nossa vida? Jesus. Jesus, ele é o protagonista da nossa vida. É Ele que é o centro das atenções. É Ele que a gente deve adorar. É a Ele que nós prestamos culto. É por Ele que nós estamos aqui nessa noite. É por Ele que nós vivemos. A nossa igreja é o quê? É nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É por Ele. Ele é o protagonista. Ele é o todo da nossa vida. Ele é o centro, Ele é tudo. Não somos nós. E isso às vezes é difícil para nós entendermos que nós não somos os protagonistas. Porque a gente está acostumado, por exemplo, eu gosto muito de assistir filmes e séries. E sempre tem lá o mocinho, sempre tem lá o personagem principal. E a gente acaba gostando da história, a gente acaba comprando a ideia daquele personagem. E aí se ele sofre, a gente sofre junto. Se acontece alguma coisa, meu Deus do céu, protege, e agora, e aí? E fica torcendo para que possa alguma coisa de bom aconteça no final para aquele personagem. Por quê? E aí, depois trazendo para a nossa vida real, nós queremos esse mesmo protagonismo. Nós queremos que todo mundo fique torcendo por nós. Não, o Bruno vai conseguir, o Bruno vai dar certo, o Bruno vai isso. Porque, nossa, não, mas aconteceu aquilo, não, mas vai acontecer, vai dar certo e tudo. Você quer que todo mundo fique torcendo pela sua vida, para que possa dar certo, para que você seja o protagonista, seja o centro das atenções. Mas Jesus, Ele não nos chama para isso. Porque o protagonista, como eu já disse, o protagonista da nossa vida é Jesus Cristo, e não nós. E muitas pessoas se colocam no centro da história, achando que tudo gira ao seu redor. Mas no plano de Deus, no plano de redenção, como disse nesse texto que nós lemos aqui no versículo 30, nós somos os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros. Nós somos esses que recebem a cura. Nós somos esses que foram tocados por Jesus. Nós somos esses que são transformados pelo agir do Espírito Santo. Nós somos esses, mas que não recebemos a atenção devida. Nós não recebemos o nome escrito. Nós não recebemos um holofote sobre a nossa vida e falar assim, ali vai o Bruno. Não. Às vezes, daqui a 50, 60, 70 anos, ninguém vai lembrar de você. Ninguém vai lembrar de uma palavra que você disse. Ninguém vai lembrar daquilo que você ensinou. O seu ensinamento vai estar aí. Alguém vai falar, olha, eu ouvi em algum lugar que isso daqui é assim, assim, assado. Mas ninguém vai saber que foi você que disse, que foi você que ensinou, que foi você que falou, que foi você que escreveu, que foi você. Não. Provavelmente não é esse o chamado que nós temos. Provavelmente Deus nos chamou, e possivelmente Deus nos chamou para que nós não sejamos os protagonistas da história. E aí você pode me dizer, Bruno, mas tem na Bíblia, e você já citou alguns aí, que existem sim os protagonistas da história. Sim, existem. Temos, por exemplo, Abraão, um grande protagonista, não é verdade? Deus, ele chama Abraão, e Abraão é o pai ali de nações, que é o patriarca, onde é dele que vai surgir todo o povo de Israel, um grande protagonista. Temos ali quem? José também, o filho de Jacó, onde ele foi levado para o Egito, e lá ele foi escravo e toda aquela coisa, mas através dele, foi por causa dele, da vida dele ali, onde toda aquela família e o povo de Israel foi mantido vivo, e aí eles ficaram. Temos o grande Moisés,
onde Deus ele chama Moisés para que Moisés pudesse levar o povo, e Moisés faz todas aquelas coisas, as 10 pragas, todos nós sabemos essas histórias. Moisés ali realiza as 10 pragas, os 10 sinais, as 10 maravilhas, e depois ele abre o mar vermelho. Deus ele fala, vai, estica o seu cajado aí, e o mar vai se abrir, e ele pega e passa com o seu pé seco ali, vai e segue tudo. Tem Josué que derruba as muralhas de Jericó. Tem tantos e tantos personagens. Tem Pedro, que na primeira pregação dele, no primeiro sermão dele, 3.000 almas são convertidas. Depois no segundo, quase 5.000 pessoas foram convertidas. Temos Paulo, onde viaja e faz e abre igreja de tudo quanto é canto. A maior parte do Novo Testamento é por causa de Paulo, onde Paulo faz e acontece. Então na Bíblia sim tem vários personagens, tem vários protagonistas. Temos o rei Davi, o grande rei Davi, onde ele é o maior rei de Israel, e fez e aconteceu, um homem segundo o coração de Deus. Vários e vários protagonistas. Mas além desses, existem tantos e tantos outros que não têm os nomes escritos, como eu já disse. Tantas pessoas que ninguém nem lembra, que ninguém nem sabe o que aconteceu, que só simplesmente passa batido. E às vezes nós nos encaixamos nesses. Nós não somos como a mulher do fluxo de sangue, que não foi citado seu nome, mas a história dela está ali. Mas nós somos como esses coxos, aleijados, aquele montão que estava ali com Jesus e que foi curado. Da mesma forma que a mulher do fluxo de sangue foi. Da mesma forma, foi o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo agir do Espírito Santo que curou a mulher do fluxo de sangue, quanto aqueles todos aleijados, mancos, surdos, cegos, todos aqueles. É o mesmo Deus. O que muda é que a história da mulher do fluxo de sangue foi contada, e a deles, não. E aí? É aí que eu quero chegar, é o ponto que eu quero conversar com a igreja nessa noite. Se a nossa história não for contada, isso machuca o nosso ego? Se aquilo que a gente faz, ninguém notar, isso vai realmente me fazer parar no meio do caminho? Não sei vocês, mas quando eu tenho um costume, não sempre, mas eu estou andando aí pela rua, e aí eu vejo algum nome de avenida, rua, e eu pergunto, quem será que foi esse cara? Por exemplo, alguém já se perguntou quem foi o Ademar de Barros? Para ter ali o nome dele. Quem foi o Nelson Dávila? Quem foi o fulano de tal? Quem foi isso? Não sei se vocês têm esse costume de se perguntar, mas às vezes eu dou uma olhada e falo, quem que será que é esses caras? A gente não sabe, o nome dele está ali. Alguma coisa ele fez, de importante, alguma coisa ele fez. Mas está ali. Eu não sei quem é, a maioria não sabe, quase ninguém sabe, mas o nome dele está ali. Será que a gente iria se magoar se ninguém soubesse quem nós somos? Ali tem uma rua ali chamada Bruno Moreira. Mas quem que foi Bruno? Não sei. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar no cartório, e aí eu achava tudo muito legal. Tudo muito, muito legal, aquela coisa, tudo novo, muito, muito legal. E aí, tudo para mim era legal. Então, bater um carimbo era legal, colar um selinho era legal. E tudo eu achava muito, muito, muito legal. E a parte principal, que eu achava mais interessante, é a parte da assinatura. E eu sempre disse, eu falava lá em casa, que eu sempre disse que eu queria fazer alguma coisa que pudesse marcar a história. E ali no cartório eu achei uma forma de marcar a história. Porque todos aqueles que assinam, fica lá o nome para sempre naquele negócio. Então, às vezes eu ia no arquivo lá do cartório e pegava aqueles livros bem antigos, aí estava lá o nome do fulaninho de tal. Aí eu olhava e falei, caramba, esse daqui foi feito em 1940. O cara provavelmente já está morto, também não sei quem é, não sei, mas está aqui o nome dele, ó. Queria que o meu nome também tivesse um dia ali. E eu ficava sempre com essa vontade. E aí, até que eu realmente fui promovido a escrevente, um ano lá, eu fui promovido a escrevente, e aí a primeira vez que eu assinei um documento, eu falei, nossa, pronto. Agora o meu nome está escrito na história. Daqui a 100 anos, alguém vai pegar um livro, uma certidão e vai ver lá o meu nome lá. Quem é esse cara? Não sei. Mas alguém assinou, alguém fez esse registro. Mas eu tinha essa vontade, porque eu sempre quis ser protagonista de alguma coisa. Então, nas minhas brincadeiras, quando eu brincava em casa,
E aí eu era sempre o melhor jogador, entendeu? Eu era o camisa 10, o melhor jogador, o cara que vai fazer o gol do título. Então, quando eu era, eu brincava bastante de escritório, então eu era o cara mais bem sucedido. Eu era aquele cara onde eu chegava de jatinho na empresa, e aquela coisa, tinha tudo, era aquela coisa. Eu gostava muito, eu tinha muito essa questão de ser o protagonista. Porque eu acredito que seja um desejo do homem de querer isso, de querer essa atenção. Do homem, quando eu digo homem e mulher, né? Do ser humano. De querer alguma coisa, de querer ser visto por algo que você faz. Então nós queremos ser um Moisés, nós queremos ser um Davi, nós queremos ser um Abraão, nós queremos ser um Pedro, nós queremos ser um Paulo. Não nos contentamos em ser um Matias. Alguém sabe quem é Matias? A gente não se contenta em ser Timóteo. O que Timóteo fez? Ele andou com Paulo. E depois? Não sabe. Não tem nada escrito. Ninguém falou nada. Não sabemos. Ninguém se contenta em ser um Timóteo. Ninguém se contenta em ser um aleijado sem nome. Ninguém se contenta. Eu quero ser aquele a quem Jesus olha e fala o meu nome. Ele olha para mim e fala: olha aqui, tu és Pedro. Olhar para mim e falar: olha só, Jesus está falando o meu nome. Mas algo que nós aprendemos aqui é que Jesus, ele não se importa com protagonistas. Ele se importa com homens e mulheres que veem nele o sentido de viver. Vamos continuar lendo o texto? Versículo 31 diz assim: o povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos sendo curados, os aleijados andando e os cegos vendo. E louvaram ao Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer pelo caminho. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderíamos conseguir pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que sentasse no chão. Depois de pegar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até ficarem satisfeitos, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Jesus, ele não se importa com protagonistas. Jesus, ele não quer que nós sejamos protagonistas. Jesus, ele quer que nós sejamos esses aleijados, mancos, surdos, aqueles que não têm nome, aqueles que não contam a história, mas que amam estar aos pés dele. Essa história diz que aquelas pessoas ficaram 3 dias com Jesus. Não foram 1h30, 2 horas. Não foi um dia inteiro. Foram 3 dias com Jesus, no meio do deserto, sentado, ouvindo aquilo que Jesus tinha para dizer. Sendo curado? Sendo curado. Mas ouvindo e tendo prazer de estar aos pés de Jesus. Quando Jesus ressuscitou aquela menina, a filha de Jairo, ele disse o que para eles? Não conte para ninguém. Não conte para ninguém. Quem viu aquilo acontecer? Foi os pais, o pai, a mãe, Pedro, Tiago, João e o próprio Jesus que estava lá. Subiram, foram lá para o quarto, o pessoal ficou lá embaixo dando risada, achando que Jesus estava mentindo, querendo enganar, e aquela situação toda. E aí subiu o pai, a mãe, Pedro, Tiago, João e Jesus. Foram lá e Jesus ressuscitou aquela mulher, aquela menina. E ele disse: não conte para ninguém. Imagina isso, você receber um milagre daquele jeito, você ser ressuscitado. O testemunho que seria forte e poderoso daquela menina, sair por aí falando, olha, eu morri, mas Jesus ressuscitou. Eu morri, mas Jesus me trouxe a vida de novo. Quantas pessoas não seriam alcançadas através desse testemunho dessa menina? Mas Jesus falou: não conte para ninguém.
Não gere holofotes para vocês. Não crie um pedestal, um lugar mais alto para que você possa ser colocado. Não conte para ninguém. Ou então tem aquele homem que era o endemoniado de Gadareno, o endemoniado gadareno, onde Jesus ele vai ao encontro dele e expulsa os demônios dele, expulsa todos eles. E aí aquele homem fica todo feliz e contente: mestre, deixa eu andar com você, eu quero seguir, eu quero andar com o Senhor. E Jesus fala o quê? Não, volta lá para sua casa e fica para lá. Não vem para o lugar de destaque, não vem querer ficar perto de mim. Vai para lá. Imagina o testemunho desse homem, onde ele poderia sair junto com Jesus e falando: olha, eu tinha não sei quantos demônios, uma legião de demônios, mas Jesus, ele, o nosso mestre, me expulsou esses demônios de mim. Agora eu sou um homem são, agora eu sou isso, sou aquilo e isso. Quantas pessoas não seriam convertidas? Quantas pessoas não teriam encontrado Jesus através desse testemunho desse homem? Ele poderia ser, como Pedro era o braço direito, esse homem poderia ser o braço esquerdo de Jesus, andando ali, poderia ser alguém importante e grande, poderia ser, mas Jesus falou: não precisa andar comigo, volta para lá, vai para a sua cidade, vai para lá, sem que ninguém vai saber da sua história. Jesus, ele nos chama para o anonimato. Você aceitaria esse chamado? Onde Jesus ele agiu na sua vida e ele fala: não conta para ninguém, fica quietinho. Mas eu estou vendo que Jesus curou o outro lá, que o cara levou 30 tiros e está contando para todo mundo, em todas as igrejas, e não conta para ninguém, fica quietinho, ninguém precisa saber não, fica quietinho. Como a gente agiria isso? Como a gente aceitaria? Você aceitaria? Você ficaria bem com isso? Porque a segunda coisa que a gente consegue ver nesse texto, continuando, é que mesmo que Jesus fale para que você fique quieto, mesmo que Jesus fale para que você não fale nada para ninguém, as pessoas vão notar alguma coisa diferente na sua vida. As pessoas vão ver alguma coisa, mudou alguma coisa na Natália. Natália não está falando nada, mas alguma coisa está diferente nela. Sabe por quê? O versículo 31 diz assim: o povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos sendo curados, os aleijados andando e os cegos vendo. As pessoas vão ver. As pessoas vão ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. E elas vão louvar a Deus através da sua vida. Mas o chamado de Jesus vai muito além do que somente as pessoas olharem para nós e quererem ver algo de diferente, querer que você fale alguma coisa. Jesus ele não quer ser o protagonista. Jesus não quer que você seja o protagonista da sua vida. O protagonista da nossa vida é Jesus Cristo, amém? Quem deve chamar a atenção é Jesus Cristo, amém? É Ele quem fez a obra. O nosso trabalho é falar: olha, eu não sei quem Ele é. Como aquele homem cego falou: eu não sei quem ele é, não sei, só sei que antes eu era cego e agora eu vejo. Acabou. Mas quem foi que falou? Não sei, eu não conheço, eu não vi, mas eu sei que antes eu era cego e agora eu vejo. Esse é o grande chamado que nós temos. Na realidade, como eu já disse várias vezes aqui na igreja, o grande chamado que nós temos é o chamado que Deus tem para todos nós: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porque Deus, ele é um Deus missional. É um Deus que está em missão. Ele está em missão, está querendo salvar pecadores. E Ele nos chama para que a gente possa ajudá-lo nessa obra, para que a gente possa ajudá-lo a levar e espalhar essa palavra. Não como protagonistas, mas como aqueles que são os aleijados, que começam a andar e que pode testemunhar para 2 e 3 ali. Um cego que passou a enxergar, que conta para mais 2, 3, 4 ali. E depois aqueles 2, 3, 4 nem vão lembrar mais dele, mas eles vão falar: olha, uma vez eu ouvi uma história, alguém me contou que uma pessoa era cega e aí passou a ver. Quem que era? Não lembro. Mas eu sei que ele disse que foi Jesus que curou. E Ele pode curar você também. E aí a sua história vai se passando, e as pessoas vão contando e não vão se lembrar de você. Pode ser que quando contarem da sua história,
não se lembrem do seu nome, mas lembrarão quem foi o autor do milagre. E é isso que importa. Lembra da serva, da história da serva de Naamã? Não tem o nome dela. Como eu já disse aqui, da mulher samaritana, não tem o nome dela. Do coxo, não tem o nome dele. Dos 2 leprosos que salvaram o povo de Israel da fome, quantos sabem dessa história? Já ouviram? O povo de Israel estava passando fome, não tinham mais o que comer, eles estavam virando canibal quase. Onde tem uma história onde de 2 mães, elas combinaram, falaram, vamos fazer o seguinte, vamos cozinhar, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã a gente mata o meu filho e a gente come o meu filho. Estava nesse nível assim, a história estava desse nível. E tinham 2 leprosos, os 2 leprosos eles eram colocados à margem da sociedade, jogados para fora da cidade, não pode ficar junto, porque senão contaminava toda a cidade. E aí eles ficam sabendo que o acampamento inimigo, o inimigo foi embora, porque eles acharam que o Israel estava indo invadir, eles ficaram com medo e foram embora e largaram todo o acampamento com tudo de comida, tudo aquelas coisas. E aí aqueles leprosos vão até o lugar, olham, veem tudo aquilo de comida, porque se a cidade estava com fome, eles com certeza também estavam. Viram tudo aquilo de comida e eles falaram o quê? Vamos voltar para a cidade e vamos contar que tem comida aqui. E aí eles voltaram, contaram, e eles foram lá e pegaram a comida que tinha lá e se alimentaram. 2 leprosos que salvaram aquele povo. Quem são? Qual é o nome? Como eles eram? Não sei, mas a história deles estavam lá. Mesmo no anonimato, as histórias foram contadas e não sabemos quem são, mas sabemos o autor do milagre, Jesus. Amém? É isso que importa. É Jesus e nada mais. Não precisa falar o meu nome. Não precisa falar de mim. Não precisa dizer que fui eu que fiz. Porque se eu fiz alguma coisa, foi porque Jesus fez em mim primeiro. Foi Jesus que agiu através da minha vida para que eu pudesse fazer alguma coisa. Então não precisa se lembrar de mim, não precisa falar de mim. Fale somente do meu Deus. Fale que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele quem fez, foi Ele quem agiu. Ele é o protagonista da minha vida e não eu mesmo. Amém? E a terceira coisa que nós vemos é que no anonimato da vida, nós participaremos de coisas grandes. No anonimato da nossa vida, nós participaremos de coisas grandes. Essas pessoas, os aleijados, os mancos, os cegos, todas essas pessoas, eles participaram de algo grande, da segunda multiplicação de pães e peixes. Quantos aqui já viram pães e peixes se multiplicando? Ninguém? Aqueles homens e mulheres viram. Participaram de coisas grandes. E é interessante isso, porque eles poderiam contar essas histórias para todos os lugares. Contar, voltar para sua casa e falar assim, olha, eu estava lá com Jesus durante 3 dias, e Ele falando, e Ele me curou. E nessa que Ele me curou, Ele teve compaixão de nós, porque nós estávamos com fome. E Ele foi lá e multiplicou o pão. Tinham somente 7 pães para 4.000 homens. E Ele foi e multiplicou, e todo mundo comeu, ficou satisfeito, e ainda sobrou 7 cestos cheios. Isso é coisa grande. Quando eu contei da história de Moisés, abre lá o Mar Vermelho, tinha mais ou menos 1 milhão de pessoas junto com ele. Não estava só Moisés, mais ou menos 1 milhão de pessoas. Não foi só Moisés que passou com o pé enxuto aquele mar. Foi mais ou menos 1 milhão de pessoas que passaram por aquilo ali. E viram aquele milagre, presenciaram aquele milagre, presenciaram aquela cena. 1 milhão de pessoas e mais ainda que viram as 10 pragas no Egito. Viram tudo aquilo acontecendo. Viram coisas grandes. São pessoas que são anônimas. Quem é? A gente sabe a história de alguém que atravessou o Mar Vermelho lá? Não sabemos. Mas tinha alguém que poderia ter contado, olha, Deus Ele fez um negócio que eu não acreditava. O mar abriu e a gente passou com o pé seco. Olha isso. Quem é essa pessoa? Não sei. Quem foi? Não sei. Nós sabemos a história de Moisés e as outras? Não sabemos. Mas eles viveram e participaram de algo muito grande. Aquelas pessoas estavam ali com Jesus há 3 dias sem comer, e Jesus teve compaixão deles e disse, não quero mandá-los embora com fome.
Nesse momento, Jesus realiza a segunda multiplicação de pães e peixes, e todos eles comeram e se fartaram. E aqui, para a gente finalizar, eu quero falar somente 3 coisas. Primeiro, que quando estamos aos pés de Jesus, nós não percebemos o tempo que se passa. O prazer de estar ali vendo o Mestre é maior que qualquer outra coisa. E aí, quando eu estava escrevendo isso, eu pensei e lembrei bem rápido da história de Marta e Maria. Marta estava toda atarefada, fazendo as coisas, querendo arrumar a casa, aquela coisa, e Maria ficou aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que Jesus disse. E aí Marta fica brava, fala: Jesus, não vai mandar ela me ajudar? Aí Jesus fala: Marta, Marta, Maria, escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Estar aos pés de Jesus é escolher a boa parte. Aquelas pessoas que passaram 3 dias sem comer, aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que Jesus tinha para dizer, eles escolheram a boa parte. Pode ser que naquele meio tempo lá, algumas pessoas desistiram. Falou: está demorando demais, Jesus não para de falar nunca, eu vou embora que eu estou com fome. Levanta e vai embora. Mas aqueles que ficaram até o fim, participaram de coisas grandes, mesmo que a gente não saiba quem são. Segundo, Jesus se compadece das nossas limitações. Assim como ele olhou para aquelas pessoas e disse: tenham compaixão deles, vamos dar de comer. Jesus, ao olhar para nós, ele se compadece. É por isso que ele realiza o milagre nas nossas vidas. Ele olha para a situação daquela pessoa e cura as pessoas, cura os aleijados, cura todo mundo, porque ele sente compaixão pela dor do outro. Ele vê a nossa limitação e quer fazer algo por isso. E por último, por saber das nossas condições, como eu disse, é que ele realiza o milagre. Por saber das nossas condições é que ele realiza o milagre. E muitas das vezes o milagre nem precisa ser contado. As pessoas não precisam saber que Jesus fez algo na sua vida e precisam saber que foi a Natália Tavares que Jesus fez. Não, Jesus curou, Jesus agiu, Jesus fez. Bendito seja o nome do Senhor. O chamado de Deus para nós, a maioria das vezes, é para o anonimato e não para o estrelato. Nem todos serão um Billy Graham da vida. Nem todos foram chamados para ser um Billy Graham, onde vai juntar pessoas e pessoas, encher estádios por aí, saindo pregando. Nem todos foram chamados para ser Paulo, pregando e abrindo igreja para tudo quanto é canto, e fazendo e mudando a história. Nem todos foram chamados para isso. Mas todos foram chamados para: indo, façam discípulos. Indo, façam discípulos de todas as nações. Ensine, discipule, mostre, fale. Mas não precisa buscar o local de destaque. Não busque isso. Seja simplesmente o meu discípulo. Seja simplesmente alguém que ama estar aos meus pés e não vê que o tempo está passando. Eu só quero estar aqui aos seus pés, Jesus. O Senhor me curou, glória a Deus, mas eu quero continuar aqui ainda aos seus pés. Eu não preciso ir embora. O melhor lugar de estar, que eu poderia estar, é estar aqui aos seus pés. Eu não quero que eu seja o protagonista da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o protagonista da minha vida. Porque eu entendi que Jesus, Ele não se importa com os protagonistas. Ele quer mesmo pessoas que amem estar com Ele. Quantos amam estar aos pés de Jesus? Vocês amam de verdade? Aceitariam esse chamado do anonimato, onde as pessoas podem nunca se lembrar quem são vocês? Amém? Ficariam satisfeitos? A cura é a mesma, o Senhor é o mesmo, o amor derramado é o mesmo, o cuidado de Jesus é o mesmo. O que muda mesmo é o nosso coração. Se eu quero aparecer ou se eu quero me esconder nas asas do Altíssimo, debaixo das asas do Altíssimo. Se eu quero estar em destaque, ser o grande rei Davi, ou se eu quero ser apenas um discípulo de Jesus que está aos pés dele e ama estar ali. É só isso que vai mudar. Deus é o mesmo, o milagre é o mesmo, Jesus é o mesmo, o amor é o mesmo, o cuidado é o mesmo.
nada muda. O que muda é o nosso coração. E a pergunta que eu quero deixar é: como é que está o seu coração? Como é que você lida com essas situações no seu dia a dia? Você gosta de ser reconhecido por aquilo que você faz? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta de receber um tapinha nas costas e dizer parabéns. Todo mundo gosta. Mas isso você leva realmente para dentro do seu coração, e a busca pelo fato de você fazer alguma coisa é atrás desse reconhecimento, que as pessoas saibam que foi você que fez, ou porque você faz, porque você ama a Deus. E não importa se vão saber ou não. Não importa se vão saber que fui eu que limpei a igreja ou não. Não importa se vão saber se fui eu que toquei ou não. Não importa se vão saber se foi... Não importa. O que importa é que eu amo o meu Senhor. E eu amo passar um tempo com Ele. Eu entendo o milagre que Ele fez na minha vida. E eu quero viver todos os dias da minha vida para Ele. Assim como aquele homem que Deus expulsou, Jesus expulsou os demônios dele. Deixa eu te seguir. Não. Volta lá para a sua cidade. Vai para lá. Ele ficou quieto? Não. Ele saiu pregando na sua cidade. Nós sabemos a história? Não sabemos. Sabemos quantas pessoas foram convertidas pelo testemunho dele? Não sabemos. Mas com certeza ele deve ter impactado um ou outro. Contado a história dele para um e para outro. Ele não precisa, nós não precisamos de holofotes. Nós não precisamos estar no centro de todas as coisas. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos ficar de pé para a gente poder orar?